Alô? Agora sim. Ah, tá. Agora foi, né? E a Uhum, webcam é aquela que tá ali, né? uhum. Acho que é isso. Agora não sei como é que o senhor grava. Não, aqui é o seguinte, quando eu inicio... Boa noite, pessoal. Hoje é dia de nós falarmos sobre cálculo de integrais complexas, né, de funções de variável complexa ao longo de segmentos, ao longo de curvas e também utilizando alguns teoremas a respeito do cálculo de integrais complexas que são independentes do caminho, e o teorema de Cauchy, que permite que, sob certas condições, a gente afirme que uma determinada integral é igual a zero, sem que seja necessária a parametrização da curva, o cálculo propriamente dito da integral, mas pela aplicação do teorema, isso significa verificarmos, né, que as hipóteses são verificadas, verificarmos que as hipóteses são satisfeitas, melhor dizendo, pela função e pela curva e as demais condições. Então, a gente vai ver alguns exemplos desses problemas que foram propostos, como, por exemplo, o cálculo da integral de 0 até π sobre 6, de e na 2i vezes t dt. Então, essa é uma integral calculada no plano complexo, porque ela envolve uma função de variável complexa, que é a função exponencial e na 2i vezes t. Então, a gente sabe que e na i θ é igual... Nós sabemos que e na i θ é igual a cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Então, se usarmos essa identidade, eu posso separar essa integral em duas, calcular a parte real e a parte imaginária. Tá? No entanto, como a gente conhece que esta função, e isto foi visto ali na seção introdutória, essa função admite uma primitiva, então eu posso trabalhar com essa integral como se fosse uma integral em que é possível aplicar, entre aspas, o teorema fundamental do cálculo. Então, nós vamos calcular aqui a primitiva desta função, que é e na 2it dividido por 2i, e nós vamos, então, calcular esta expressão na extremidade superior, que é o ponto π sobre 6, e na extremidade inferior, que é o ponto t igual a zero. Então, isso vai nos dar 1 sobre 2i, que multiplica e na 2i vezes π sobre 6, menos e na 2i vezes zero. Ou seja, isso é igual a 1 sobre 2i, que multiplica e na i vezes π sobre 3, menos e na zero. Então, lembrando que 1 sobre i, né, é uma operação elementar de divisão de dois números complexos que a gente efetua multiplicando o numerador e o denominador desta expressão por menos i. Isso vai nos dar no numerador menos i e no denominador menos i elevado ao quadrado, que nós sabemos que é igual a menos 1. Então, vai ficar menos 1, ou seja, é menos i, porque menos 1 é igual a 1. Então, eu posso substituir, né, o i, que aparece aqui no denominador desta expressão, por um fator 1 sobre i por menos i. Então, vai ficar menos i sobre 2, que multiplica e na i π sobre 3. Então, conforme a fórmula de Euler, nós podemos escrever que e na i π sobre 3 é cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Menos e na zero, que é 1. Então, cosseno de π sobre 3 é igual a 1 meio,
seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então, desenvolvendo as multiplicações que ali aparecem, né, nós teremos menos I sobre 2, que 1 meio menos 1, sobrando aqui a parte real, que é 1 meio, com a parte real, que é menos 1, nós teremos o menos 1 meio, mais I vezes raiz de 3 sobre 2. Então, agora, usando aqui a propriedade distributiva, nós teremos mais, né, I vezes 1, que é I, dividido por 4, menos com menos dá menos na multiplicação, I ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Né? Como I ao quadrado é igual a menos 1, isso vai resultar em I sobre 4, menos 1, vezes raiz de 3 sobre 4, ou seja, é raiz de 3 sobre 4, mais I sobre 4. Então, essa é a resposta, né? A conclusão que nós chegamos é que esta integral complexa da função e na 2it dt, quando t varia de 0 até π sobre 6, é raiz de 3 mais I dividido por 4. Então, com isso, está concluída o desenvolvimento espelhado. Por que está espelhado isso aqui? Agora sim. Então, vamos interromper aqui.